Hoje nós vamos falar sobre o que é a igreja, que é o tema do estudo, ainda num sentido introduzindo um pouco o que nós vamos ver nos próximos meses em outras partes desse estudo. Eu quero comentar algumas coisas antes de entrar no texto, no assunto mesmo do estudo de hoje. Como vocês sabem, a grande maioria das nossas aulas são estudos textuais. Normalmente estudamos um livro do Antigo Testamento, atualmente estamos estudando Juízes, e outro livro do Novo Testamento, como também nós temos feito recentemente terminando o estudo do livro de Atos. E assim, com esses estudos textuais, nós estamos deixando Deus falar, e isso é importante, de permitir que Ele fale por meio da sua palavra. E sempre queremos ouvir o que Deus tem para falar na palavra, mas em alguns casos é importante poder juntar informações de mais de um livro para compreender algum assunto. Jesus fez isso várias vezes, ligando textos de livros diferentes para ensinar alguma coisa. Os apóstolos frequentemente fizeram isso. Estevão fez um estudo que envolvia vários livros na sua defesa, em Atos capítulo 7. Paulo frequentemente ligava ideias de vários livros do Antigo Testamento. Então, para compreender alguns assuntos, é importante juntar informações. E é isso que nós vamos fazer nesse estudo sobre a igreja. Vamos juntar informações de vários livros. Com isso, fica um certo desafio, uma certa responsabilidade para você, ouvindo o estudo, é de verificar que as passagens citadas estão sendo usadas de forma correta. Ou seja, não tirando do contexto para ensinar algo completamente contra o que diz o próprio contexto. Então, isso é uma responsabilidade que sempre temos como ouvintes, de verificar as informações conforme as escrituras. Então, você pode anotar passagens para depois voltar e olhar com mais calma, talvez no contexto, mas verificando sempre que a palavra que você está ouvindo é a palavra de Deus. Porque, na verdade, não importa o que eu acho, e não importa o que você acha. Importa o que Deus diz. E devemos alinhar nossos pensamentos com a palavra que Ele tem revelado para nós. Quando falamos sobre o que é a igreja, é importante entender que palavras têm significados diferentes conforme o contexto em que aparecem. Quando nós falamos sobre a palavra igreja, você pode até pegar um dicionário e procurar o significado da palavra e vai encontrar vários significados. Porque dependendo do contexto, no nosso uso atual, a palavra pode ter mais de um significado. Pode ser um edifício bonito em uma praça central da cidade. É muito comum nas cidades do interior do estado, do país, Brasil, até capitais, de ter uma praça bem centralizada na cidade com uma estrutura, uma igreja católica. E, às vezes, falamos na praça da igreja, ou naquela igreja. Então, estamos falando, nesse caso, sobre um edifício, naquele contexto. Outro sentido em que nós ouvimos isso hoje em dia é de falar sobre uma instituição religiosa, talvez com uma hierarquia mundial. Nesse sentido, podemos falar sobre a Igreja Católica, como também podemos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, ou várias outras, a Assembleia de Deus e outras, onde existe uma certa estrutura, uma hierarquia, talvez até mundial. E semelhante a isso é de usar a palavra para falar sobre uma certa denominação, falando sobre a igreja presbiteriana, por exemplo, que tem suas raízes, as tradições, as doutrinas, e pode ser a mesma coisa falando sobre a igreja batista, ou a igreja metodista, ou a Assembleia de Deus, ou assim vai. Que usamos a palavra igreja para identificar aquela denominação, sabendo que ela é diferente de outras. Então, é outra igreja, outra tradição, outras raízes, até outras doutrinas em outro grupo. Então, num sentido comum do dia a dia, nós encontramos vários usos da palavra igreja.
nós poderíamos dizer, mas biblicamente está errado, e nós vamos falar sobre o significado bíblico da palavra, e realmente, biblicamente, esses sentidos são divergentes, são sentidos errados, nesse sentido bíblico. Mas, no sentido das palavras comuns na nossa comunicação no dia a dia, são sentidos usados por muitas pessoas e nós entendemos o que a pessoa está comunicando quando fala nesses outros sentidos. Mas nossa preocupação aqui é com uma abordagem bíblica, de entender o que é a igreja nas Escrituras. O que é que Jesus fundou 2000 anos atrás? O que nós procuramos quando queremos servir a Ele? Então, a primeira pergunta nisso é o que significa quando falamos sobre igreja no contexto bíblico. E agora vamos ver diferenças entre o uso popular da palavra hoje e o sentido bíblico. Então, igreja, biblicamente, é um edifício feito de blocos e cimento? Não. Não encontramos a palavra usada no Novo Testamento para falar sobre uma estrutura física, material. É um edifício construído com pedras, mas com pedras vivas. Vamos ver alguns textos no Novo Testamento que ajudam a esclarecer esse sentido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele junta nesse versículo 3 papéis do cristão. O cristão é santuário, sacerdote e sacrifício, tudo ao mesmo tempo. Mas as pedras aqui são as pedras vivas. Efésios capítulo 2 é outro exemplo onde encontramos esse conceito de uma estrutura espiritual, e nesse caso, construída de santos, ou membros da família espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, neste caso, a ideia de um santuário, templo ou morada é feita de pessoas, que pode chamar de santos, membros dessa família de Deus. A palavra igreja traz a ideia de uma assembleia de pessoas, juntando pessoas. E o ponto principal é justamente isso, de juntar pessoas, uma assembleia. Nós podemos pensar sobre a igreja em termos de um organismo, mas um organismo vivo. Da mesma forma que meu corpo tem vários membros, mas membros vivos, membros que podem fazer coisas. O organismo, a igreja, também é uma coisa viva e é composto de pessoas vivas. E como uma coisa viva, a igreja pode agir como se fosse uma pessoa. Olha algumas coisas que diz que a igreja faz que envolve emoções e ações humanas. Atos capítulo 5, versículo 11, quando fala sobre o que aconteceu depois da morte de Ananias e Safira, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então a igreja sentiu temor, ou medo, no caso. Atos capítulo 12, quando Tiago foi morto, Pedro foi preso e ameaçado de morte, diz no capítulo 12, versículo 5, e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja estava
orando, e orando constantemente. Voltando para o livro de Mateus, capítulo 18, quando Jesus falou sobre como lidar com problemas de pecado entre irmãos, ele dá um processo de 3 etapas aqui. E na última etapa, quando chega à igreja, diz versículo 17, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Então, no caso aqui, a igreja comunica, a igreja fala. São coisas que seres humanos fazem, coisas que um organismo faz. Então, a igreja é um organismo vivo, capaz de agir e capaz de sentir. Pensando desta forma, e como a igreja é definida nas Escrituras, agora eu quero fazer uma pergunta pensando em Atos capítulo 20, no versículo 28. Atos 20, versículo 28, faz parte da conversa que Paulo teve com os presbíteros da igreja em Éfeso. E diz em Atos 20, versículo 28, as palavras do apóstolo Paulo, ele disse, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em que sentido Deus comprou a igreja? Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando que Deus comprou a instituição da igreja. Uma instituição comprada com sangue. Mas Jesus morreu para comprar uma instituição? Ou ele morreu na cruz para comprar você? Para me comprar? E assim, quando juntamos pessoas salvas, temos a igreja. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue, no sentido que ele comprou cada pessoa que faz parte da igreja. Comprou cada pedra viva. E quando juntamos essas pedras, aí que temos a igreja comprada pelo sangue de Jesus, nesse sentido, que ele comprou cada um de nós. Outra coisa que precisamos compreender quando falamos sobre a igreja no contexto do Novo Testamento é a diferença entre igreja universal e igreja local. É só uma observação. Quando eu falo igreja universal, eu não estou falando sobre a denominação de Edir Macedo. E quando falo sobre igreja local, eu não estou falando sobre a denominação de Watchman Nee e Witness Lee. Estou falando no sentido universal, que envolve todos, e local, que envolve um grupo num determinado local geográfico. É nesse sentido. E nas Escrituras nós encontramos referências à igreja nos 2 sentidos. Quando falamos sobre a igreja universal, falamos nisso sobre todos que pertencem a Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus falou sobre suas intenções, e é um texto importante aqui, Mateus 16, versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja, Jesus fala. Ele não está falando aqui sobre a igreja em Jerusalém, ou a igreja em Antioquia, mas a igreja no sentido mais amplo possível da palavra. Efésios capítulo 5, onde Paulo ensina marido e mulher, mas usa o exemplo de Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, vamos observar algumas coisas que ele diz sobre a relação de Jesus com a igreja. Efésios 5, no versículo 23, ele disse, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Pode ter um sentido que ele é a cabeça de uma igreja local, e deve ser. Nós todos devemos nos submeter a ele. Mas quando ele fala de ser cabeça da igreja, o corpo,
Eu não conheço nenhum texto no Novo Testamento que usa a palavra corpo para identificar uma igreja local. Corpo de Cristo se refere à igreja na sua totalidade. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui também, no sentido geral, da igreja na sua totalidade, que Jesus fez o sacrifício e Jesus santificou cada um que faz parte dessa igreja na sua totalidade. Então, muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre igreja, e especialmente quando fala sobre a igreja de Jesus, está falando nesse sentido mais amplo, mais abrangente da igreja universal. Mas também é comum encontrar a palavra usada para falar no sentido local. O que seria uma igreja local? Um grupo de pessoas que se reúnem e assim agem em conjunto. E nesse caso, nós podemos identificar quem faz parte, podemos contar os membros, por exemplo, porque é possível identificar as pessoas nesse contexto local. Eu participo de uma igreja local e eu sei o nome de cada membro dessa igreja. É possível identificar essas pessoas. Algumas igrejas são bem maiores e talvez uma pessoa não vai conseguir decorar todos os nomes, mas alguém poderia fazer uma lista de todos que se identificam e são reconhecidas como pessoas, membros daquela igreja. 1 Coríntios capítulo 1 é um exemplo. Vamos ver vários versículos aqui, mostrando o uso da palavra nesse sentido, de falar sobre uma igreja local. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 2, ele disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui até dá para perceber a ideia dos dois sentidos. Ele endereça a carta à igreja de Deus que está em Corinto. Mas depois ele fala que tem outros por toda parte, outros cristãos por toda parte. Então, a igreja local, no caso aqui. Eu já li Mateus 18, versículo 17, onde Jesus falou de falar para a igreja e ouvir a igreja. Agora, quando temos um problema de pecado entre irmãos, nós não temos como comunicar com a igreja universal sobre o problema, mas podemos e devemos levar o problema não resolvido à igreja local. E é isso que Jesus diz. Outros textos. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, o versículo 5. Paulo, nas saudações no final da carta aqui, diz: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Está falando sobre Áquila e Priscila. Saúde, meu querido Epêneto, primeiro fruto de fé em Cristo, e ele continua com as saudações. Mas a igreja que se reúne na casa deles não é um padrão que a igreja necessariamente se reúne em casas, mas temos vários casos nas Escrituras onde aconteceu exatamente isso. Igrejas pequenas que se reuniam na casa de alguém. Acontece até hoje a mesma coisa. Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé, na volta da primeira viagem, promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Cada igreja, igrejas locais, igrejas que eles visitaram na volta da viagem, naquela região da Ásia. Capítulo 20, versículo 17. Em outra viagem, Paulo mandou mensagem na frente, e no versículo 17, disse: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Aos presbíteros da igreja em Éfeso, na igreja local. Eu não vou ler Apocalipse 2 e 3, mas vocês conhecem o texto, em que Jesus manda uma mensagem para o anjo de cada igreja, e são 7.
E todas essas igrejas numa região relativamente pequena, na Ásia Menor. Interessante que observamos que são 7 igrejas distintas, diferentes. O que era problema numa congregação não era problema numa outra. E vice-versa. Características diferentes, personalidades diferentes, até divergências sobre práticas e doutrinas, e isso tratando de igrejas que existiam apenas algumas décadas. Mas assim percebemos uma certa autonomia, independência de cada uma dessas igrejas locais. É um assunto que nós vamos tratar futuramente em outra aula. Agora vamos refletir um pouco sobre a diferença entre organismo e organização ou instituição. Tem pessoas que têm a ideia de igreja como se fosse uma coisa que pode existir sem ninguém. Que pode fundar uma igreja e depois vem pessoas. Mas essa ideia não é bíblica. A igreja não pode existir sem pessoas. A igreja é composta de pessoas. Então, qualquer ideia de uma instituição, uma organização que exista sem pessoas, é uma ideia que foge do ensinamento bíblico. Jesus morreu para salvar pessoas, não uma instituição. Eu já li Atos 20, versículo 28, onde ele falou para os presbíteros de Éfeso cuidar da igreja que foi comprada com sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele mostra que o sangue de Jesus comprou as pessoas, comprou cada cristão. Ele diz, versículo 20, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E no caso aqui, ele não está falando sobre corpo no sentido da igreja, o corpo físico de cada um. Porque no contexto ele diz que o corpo não deve ser usado para imoralidade. Então deve glorificar a Deus porque ele comprou você, comprou o seu corpo, e o corpo deve ser dedicado a ele. Nós sabemos que Jesus disse em João capítulo 14, no versículo 15 e novamente no versículo 23, que ele e o Pai fazem moradia, habitam em quem lhe obedece. Agora, Deus não habita numa instituição, ele habita nas pessoas. E assim, devemos entender que a igreja, e agora pensando nesse sentido mais amplo, universal, mas a igreja é um corpo vivo com membros vivos. Não temos como tirar a vida ou tirar a presença de pessoas e ainda manter a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, nesse caso, Paulo está em outro lugar geograficamente. Não está usando o corpo para falar da igreja local, mas que cada um é um membro da igreja no sentido universal. E nesse sentido que ele mostra, como também em 1 Coríntios 12, eu não vou ler esse texto maior, do versículo 12 a 27, onde ele fala sobre os membros do corpo, mas quando pensamos sobre o corpo de Cristo, na sua totalidade, ela tem membros para cada função. Quando pensamos numa igreja local, pode ser que falta uma perna, ou falta uma orelha, ou alguma coisa, porque às vezes tem poucas pessoas e nem sempre alguém capacitado para cada coisa. Mas quando pensar na igreja no sentido universal, sim. Colossenses capítulo 1, também com essa ideia de corpo subordinado ao cabeça, que é o próprio Jesus. Colossenses capítulo 1, no versículo 18, e a carta de Filipenses fala bastante sobre a superioridade, a primazia de Jesus. Diz no versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Depois, quando chegamos no versículo 24 do mesmo capítulo,
Agora me alegrou nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E nós sabemos que o trabalho de Paulo não foi limitado a uma igreja local. Ele fala corpo aqui porque ele promovia o bem de todos os cristãos. Até hoje, nós temos acesso aos escritos de Paulo e o benefício do trabalho que ele fez a favor do corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23, eu já li, mas vou mencionar aqui rapidinho de novo. Diz, Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele está nessa posição de cabeça sobre o corpo, que é a igreja. Entendendo dessa forma, as pedras ou blocos da construção são pessoas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 fala sobre pedras que vivem. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre a edificação da igreja, ou do corpo de Cristo, e a linguagem que ele usa aqui é de falar de materiais diferentes que alguém pode colocar nessa estrutura, mas nem todos vão ficar. Nem todos vão permanecer como parte da estrutura. Deixa eu ler aqui, do versículo 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o Deus a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas com que? Através de fogo. E o ponto aqui é que cada um que ensina a palavra de Deus para levar pessoas à conversão a Cristo está acrescentando mais um bloco na construção desse edifício. Mas com o tempo descobrimos que nem todos os blocos são de ouro e prata e pedras preciosas. Tem blocos de feno, de palha, de madeira. Quando vem a provação por fogo, somem, são destruídas. Quem colocou aquele bloco não seria necessariamente destruído. Se aquela pessoa for fiel, não vai ser condenado porque a pessoa que ela ensinou abandonou o caminho. Mas ela também vai ser provada por fogo. Mas o ponto nisso é que nós estamos acrescentando esses blocos de construção que são pessoas. A construção da igreja é feita de pessoas. Quero comentar sobre alguns perigos de conceitos errados que nós devemos evitar. Muitas pessoas têm a ideia que a igreja universal é composta da totalidade das congregações locais. Isso é uma ideia errada. A igreja universal é composta de cristãos, de pessoas que servem a Cristo. A igreja local também é composta de pessoas. Não existe unidade maior do que a pessoa na igreja local. E não existe unidade maior do que a pessoa na igreja universal. Igreja é composta de pessoas. Então, quando alguém fala sobre, por exemplo, já ouvi pessoas falar sobre congregações da igreja. Pode parar aí, está errado. Não existem congregações da igreja. Congregação e igreja têm o mesmo significado. Assembleias de pessoas. É uma frase que não faz sentido. Outro exemplo disso. Eu não falo essas coisas para ofender, eu falo para ensinar. Quando alguém fala sobre a igreja, Assembleia de Deus, é uma redundância. Igreja e Assembleia é a mesma coisa. A congregação da igreja não faz sentido. É a congregação ou é a igreja. As duas palavras podem ser usadas tanto no sentido universal como no sentido local. O fato é que as únicas pedras são pessoas e não congregações.
Uma igreja local é composta de pessoas. E essas pessoas podem ser identificadas e contadas. Eu já citei alguns textos e vou mencionar aqui só rapidinho. Textos como em Romanos 16, 1 Coríntios 16 e Colossenses 4. Pode perceber que é o último capítulo de cada livro, que é a parte onde Paulo manda as saudações. E várias vezes ele fala sobre uma determinada igreja. Às vezes uma igreja que se reúne na casa de alguém, ou igreja em tal lugar. Mas essas igrejas foram compostas de pessoas. Nesse sentido, como falei, eu sei o nome de todas as pessoas que fazem parte da mesma igreja local ou congregação onde eu estou. Talvez você também sabe os nomes de todos onde você congrega. A Igreja Universal também é composta de pessoas. Mas a diferença agora é que é um número incontável por nós. O Deus que sabe o nome de cada estrela também sabe o nome de cada pessoa que está na Igreja Universal. Mas eu não sei. E é possível que tenha alguém que congrega conosco que nós entendemos como parte daquela igreja local, mas que não está na Igreja Universal. Porque Deus não aceita aquela pessoa. Como também pode ter pessoas na Igreja Universal que nós não reconhecemos como servos do Senhor. Porque nós não conseguimos olhar para tudo que Deus está enxergando. Mas a Igreja Universal é algo que vai além da nossa capacidade de identificar e de contar. Hebreus capítulo 12, ele fala sobre esse fato. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Ele disse, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, no sentido que ele fala aqui, são os primogênitos arrolados nos céus. Deus sabe o nome de cada um. Pode ser que alguns deles já estão no céu com Deus, porque eu entendo que a Igreja Universal não se limita a um momento na história ou um lugar no espaço, mas que inclui pessoas santos que já morreram, que estão na presença de Deus, junto com as pessoas que continuam vivas aqui na Terra. Mas são as pessoas que pertencem a Cristo. E Ele, sabe, Ele tem os nomes desses primogênitos arrolados nos céus. Até a palavra primogênito sugere para nós algumas ideias importantes. Primogênitos são herdeiros. Recebiam a porção dobrada da herança. Mas também, no Antigo Testamento, os primogênitos foram exclusivamente dedicados ao Senhor. Depois ele trocou e aceitou os levitas no lugar dos primogênitos das outras tribos de Israel. Mas a ideia fica, primogênito pertence a Deus, dedicado a Deus. Nós, como cristãos, devemos ser primogênitos dedicados a Deus. Pertencemos a Ele. E a igreja é composta de pessoas que pertencem a Ele. Tem muito mais coisa para falar sobre esses assuntos, mas hoje eu vou parar por aqui com esse desafio. Vamos aceitar e manter conceitos bíblicos. Vamos usar a linguagem bíblica, porque assim nós temos como combater a confusão religiosa que existe. Então, eu não estou condenando alguém que fala sobre aquela igreja na praça. Isso é um uso atual da palavra. Mas quando queremos falar sobre o assunto em termos bíblicos, quando pensamos em igreja, vamos pensar em pessoas. Pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Pessoas que pertencem a Jesus e que fazem parte do corpo universal de Jesus Cristo. Quando nós entendemos essas ideias, vamos ter mais facilidade em combater conceitos errados, muito difundidos hoje em dia. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero dar continuidade falando sobre descrições bíblicas da igreja.
Eu não gosto de falar sobre nome da igreja, mas descrições sim, e são várias. Então vamos, na semana que vem, observar o que a Bíblia fala em termos de maneiras de identificar ou descrever a igreja do Senhor.